bacana. E aí, é o seguinte, nessa lista dessa semana eu coloquei algumas questões que foram similares às questões que a gente resolveu na semana passada, né? E aí, juntamente com ela, eu coloquei algumas questões novas do conteúdo de porcentagem. Eu queria fazer uma breve recapitulação desse conteúdo, dessas questões aqui, tá bom? Eu juntei também ali as dúvidas que vocês colocaram ontem à noite, para montar um material mais robusto, mais bacana. E aí, fazer o mesmo esquema. A gente vai revisar, vai ver algumas ideias aqui de porcentagem. Durante a semana, vamos ter mais exercícios similares associados a exercícios de novos conteúdos. Vamos fazer assim. E aí eu queria focar um pouco hoje na parte das questões primeiro. Essas questões que apareceram primeiro são questões que são parecidas com aquelas. E eu queria a opinião de vocês sobre assim, ó, se você conseguiu identificar, por exemplo, alguma questão parecida, pode ser da outra lista, que você já fez, que são associadas a essas questões aqui. Ó. Por exemplo, ó, começa com essa questão 2. Essa questão 2 deve ser de vocês. Ela diz assim, ó, estudos mostram que proteínas são essenciais para a manutenção muscular, principalmente durante a prática de atividades físicas intensas, ajudando na recuperação dos tecidos e no fortalecimento corporal. Para atletas que realizam exercícios de alta intensidade, o consumo ideal é de 2 gramas de proteína por quilograma de massa corporal por dia. Ele coloca essa ideia aqui, ou seja, ele está dizendo para nós aqui, ó, quando ele fala assim, por dia, que a cada dia isso acontece. Ele fala por quilograma, está falando que isso acontece para cada quilograma, ou seja, a pessoa vai consumir 2 gramas a cada quilograma que ele tiver, e isso vai se repetir a cada... a ideia é essa. Aí ele fala aqui embaixo, ó, um atleta de 75 quilogramas realiza treinos diários intensos e precisa consumir a quantidade ideal durante um período de 25 dias. Beleza. E ele vai optar por barras de proteína, onde cada barra tem 25 gramas de proteína. E a questão quer saber a quantidade mínima de barras que ele pode ter aí. Pessoal, vocês conseguem ler essa questão e identificar alguma questão que tu já fez parecida e partir desse ponto de alguma questão que tu já fez? Você consegue me dizer aí? Qual seria a questão? Da fatia de pão, isso aí, perfeito. A mesma da fatia de pão, que tinha aquele lance lá do casal, tal, né? Do Enem. Mas a lógica aqui é a mesma utilizada. Né? Só muda que aqui, como ele está falando só de um atleta, tu vai só fazer o cálculo normal. Lá do Enem, tu tinha, como falar de um casal, né? Ao final, tu tinha que dobrar, né? Certo. Então, assim, ó, a pessoa tem 75 quilogramas. 75 quilogramas. E ela está falando que a cada quilograma dessa pessoa, teremos 2 gramas de proteína. Então, só por conta da massa dela, eu vou ter o quê? 150 gramas de proteína. Só que isso acontece por dia. Por dia. E ele vai passar 20 dias fazendo esse exercício. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 20. Né? 2 vezes 15 é 30, aí 0, 0. Né? Então, ele vai precisar de 3.000 gramas.
Tu vai precisar de 3.000 gramas de proteína. Aí, ele vai... A questão quer saber quantas barras ele vai fazer. Gente, cadê? As barras possuem 25 gramas de proteína. Então, ó, 25 gramas de proteína, eu tenho uma barra. Essas 3.000, eu vou precisar de quantas barras para suprir isso aí? Aí eu estou fazendo aqui um regra de 3 simples, né? Vou lá e multiplico, ó. 25x é igual a 3.000. Logo, esse x vai ser 3.000 dividido para 25, né? Tudo bem? Aí, no caso, vai dar 120, não é isso? 120. Perfeito, 120. Que está na letra E, de elefante de elefante. Vocês conseguiram pensar assim na hora dos exercícios? Vocês conseguiram lembrar da barra lá, tal, que vocês fizeram, da fatia de pão, que era uma questão top, né? Isso aqui tem a ideia muito parecida. Então, tu observa aqui, fiz exatamente assim, perfeito, Lani. No caso aqui, gente, se vocês observarem, a ideia foi muito bem obedecida, que vocês fizeram no sábado, da semana passada uma, no sábado vocês foram lá e praticaram, não foi? No sábado vocês foram lá e praticaram, e durante a semana fizeram esse exercício similar. E a ideia era que vocês conseguissem fazer o quê? Observar esses exercícios similares aí. Observar esse padrão nos exercícios similares. Perfeito aí. Deixa eu só observar bem aqui, rapidinho. Tá. O professor faz às 6. A gente até pediu para fazer às 6. Ela tá bem aqui, ó. Vai fazer assim, ela, tá? Eu vou primeiro para essa daqui, tá? Essa daqui diz o seguinte, ó. A intensidade sonora, a fórmula para intensidade sonora, tá vendo? Tem uma formulazinha. E ele está falando, considere duas fontes sonoras, A e B, onde A possui a metade da potência de B, ó. Isso logo é uma potência aqui, ó. O A possui metade da potência de B. E está localizado a 1/3 da distância. E ele quer a relação entre A e B. Ó. Eu sei que a intensidade de A ela vai se relacionar com a intensidade de B de alguma maneira. Qual vai ser essa maneira? Bora pensar aqui rapidão. Ó. Ele te dá a intensidade e na fórmula aparece a potência e aparece a distância. Deixa eu te perguntar, a relação da intensidade com a distância é direta ou é inversa? A relação entre esses dois aqui, ó. É direta ou é inversa? Direta, perfeito. Então, a relação é direta. Toda vez que a relação é direta, a gente diz assim, ó, se uma multiplica por um número, a outra também multiplica pelo mesmo número. Se uma divide pelo número, a outra também divide pelo mesmo número. Então, pensa aqui rapidão. Quando ele fala que possui a metade da potência, quer dizer que a potência foi dividida por 2. Se a potência for dividida por 2, a intensidade também vai ser dividida por 2, já que é direta. Né? Então, se eu pegar a relação aqui, a intensidade do B vai ser dividida por 2, porque o
O A está na metade da distância, por 2, perdão, tem um 4 aqui, 2. Certo. Além disso, a questão fala que é para tu pegar uma relação com quem? Com a distância, ela está a 1/3 da distância. Agora deixa eu perguntar, em relação à distância, esse cara e a distância, a relação é direta ou é inversa? É inversa. Então, quando ele fala assim, ó, eu dividi a distância por 3, a intensidade não pode ser dividida, ela tem que ser multiplicada. E ainda tem um agravante, que essa distância está ao quadrado, tá vendo esses point 2 aqui, ó? Ou seja, ele vai ser multiplicado por 3 ao quadrado. Porque tem um quadrado aí. Então, a relação é inversa. Quando a relação é inversa, quando uma multiplica, a outra divide. Quando uma divide, a outra multiplica. E tem esse quadrado aí para a gente elevar também, né? Então, ele vai ser multiplicado por 3 ao quadrado. Então, essa intensidade vai ser 9 vezes a intensidade B dividido por 2. Nas alternativas, não tem nenhuma alternativa assim, ó. Mas tem que 9 dividido para 2 é 4,5. Então, é 4,5 vezes a intensidade do B. Vocês conseguiram pensar assim na hora da prova? Eu quero observar o raciocínio de vocês. Conseguiram fazer ela assim, marcar a letra A? Foi bonitinho assim? Show de bola. Aí, ó, o coleguinha pediu a 6, já estava no script da gente fazer. Ela diz assim, ó, a 6. Não consegui. Não conseguiu na hora, não conseguiu pegar agora, Isa. Agora tu conseguiu entender como é que é? Sim, sim, a gente repete sim. Ó, é o seguinte. Existem duas relações entre grandezas que são diretas e grandezas que são inversamente proporcionais. Quando duas grandezas, como o I e o P, são diretamente proporcionais, isso significa que, se uma delas multiplicar por um número, a outra vai multiplicar também pelo mesmo número. Se uma delas dividir por um número, a outra também vai dividir pelo mesmo número. Então, quando ele fala que a potência é a metade, quer dizer que ela foi dividida por 2. Como a intensidade é proporcional, ele vai pegar a intensidade e vai dividir por 2. Por isso que eu coloquei esse 2 aqui no coisa. Ó. Eu tinha a intensidade do B. Como o A está na metade da distância, está no metade da potência, ele vai ter metade da intensidade por causa disso. Então, eu coloquei esse 2 aqui embaixo, vai dizer isso. Só que aí a questão falou que também mudou a distância. E aí tu tem que procurar qual é a relação entre a intensidade e a distância. Que nesse caso é inversamente proporcional. E aí, quando é inversa, a ideia é o seguinte: quando uma multiplica, a outra divide. Quando uma divide, a outra multiplica. Eles trabalham inversos. Tá bom? Então, assim, ó, se aqui dividiu por 3, aqui vai ser multiplicado por 3. Só que como aqui tem um quadrado no expoente, aqui também vai ser ao quadrado. Então, por isso que eu coloquei um multiplicar por 3 ao quadrado, que é um codinome. Diretamente, as duas grandezas sofrem a mesma coisa. Inversamente, uma divide e a outra multiplica. Perfeito. A mesma coisa no quesito de multiplicar ou dividir. Tá bom? Multiplica, multiplica. Divide, divide. Sim, se a questão perguntasse qual é a relação entre potência e distância, aqui era direto, tá? A questão dividindo do mesmo lado. Oi, professor. Oi, Andressa. Bom dia. Eu queria só confirmar novamente essa questão da distância. É porque aí está dividindo, no caso, aí você colocou multiplicando, né?
É porque é inversa. Como é inversa, essa que divide é um terço, é dividido, né? A outra vai multiplicar por 3. Por quê? Porque são inversamente. Uma divide, então a outra multiplica. Eu Sim. geralmente, perdão, interromper, eu geralmente não consigo pegar assim de primeira, aí eu sempre vou fazendo da forma algébrica mesmo, dá bastante trabalho. É, Aí, essa lógica assim eu não consegui pegar, porque eu estava sempre colocando d ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. sim. Só que aí vai ficar dividido por 3 ao quadrado aqui embaixo, né? Aí quando tu fizer lá a fração de fração, multiplica a primeira pela inversa da segunda. Esse 3 ao quadrado vai lá para cima, não vai? Sim, sim, entendi. Só que dá mais trabalho fazer assim. Eu Sim, quero... exatamente. Eu tentei fazer dessa forma nessa questão, porque você tinha colocado uma questão parecida na lista passada, só que eu não consegui raciocinar assim. No caso, lá na lista passada, era essa beira aqui, ó. Porque a outra também tinha feito da forma algébrica. É. Aí a ideia era que nessa aqui tu já conseguisse fazer assim, né? Deixa eu colocar bem aqui. Aí, ó. Era essa daqui, ó. Que tinha uma relação algébrica e era para tu achar uma relação entre as grandezas dado uma variação. Isso aqui a gente chama de noções de variação de grandeza. E a ideia é noções porque se eu for fazer algébrico, eu perco muito tempo. Quando eu tenho essas noções, eu consigo facilitar muito minha vida. Sim, se eu não me engano, esse é do módulo 11, né? Eu acho que o senhor trabalhou isso. Uhum, perfeito. Certinho. Então, obrigada, professor. O nível dela é 750. E essa daqui, Yasmin, provavelmente vai ser um pouquinho abaixo disso aqui. Agora já respondendo a tua pergunta. Ela é uma similar a essa, só que é relativamente mais tranquila. Mas, assim, vai ser algo parecido, um nível parecido. Essa daqui foi eu que elaborei. Peguei uma fórmula da física e criei. Tá bom? Certinho, obrigada, professor. Perfeito, perfeito. Eu vou colocar. Deixa eu ver bem que aqui. É interessante, Andressa, colocar essa dúvida para a gente. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver bem aqui. Tananana, tananana. Pronto, eu vou colocar bem aqui. Tá nos grupos. Grupo da turma de noite, turma noturna. Grupo da turma vespertina. Grupo da turma online. Pronto. Acabei de colocar nos grupos, gente, ó, uma lista de exercícios com questões de proporcionalidade, para praticar um pouco mais esse conteúdo, tá bom? E eu quero que vocês pratiquem não algébra, eu quero que vocês pratiquem com essa lógica de noção de variação, tal, tal. Tá bom? Coloquei. E aí seria até interessante, quando tu fizer a tua, eu vou fazer igual aquela que eu falei de fração. Quando tu fizer a tua, que tu ficar na dúvida sobre foi a melhor forma, se não foi a melhor forma, manda. Traduzir para qual idioma? Peraí, que o Siri aqui tá de novo. Mas aí, ó, o que acontece? Não estou em dúvida se foi a melhor, se não foi a melhor forma. Manda uma fotozinha da tua questão, professor. Como é que eu poderia ter feito essa daqui? Só para eu mudar um áudio dizendo, olha, você podia ter feito assim, assim, assim. Tá bom? Falei, Andressa, pode falar. Não, era só para uma coisa que eu fiquei assim, porque o 4, né? Você nem utilizou, né? Ele nem precisou ser envolvido aí na questão. Porque da forma algébrica, se você não utilizar ele, acaba não dando certo. É como Não, se fosse uma constante ali, né? ele é uma constante, então ele não precisa entrar na Ah, variação da grandeza. Toda a grandeza que não muda, ela não precisa entrar na variação. entendi. Porque é como eu falei, eu tentei fazer da sua forma, só que aí, como eu não utilizei o 4, enfim, foi um negócio aqui. Eu acabei acertando ela, mas deu um trabalhão. Entende? Vou agora praticar um pouco mais aí para ela ficar Tá segura na certo. tua lista, tá? Certinho, professor. Para a gente ter mais segurança de fazer assim, que assim é melhor. Sim, com certeza. Certinho. Certo. Deixa eu só colocar bem aqui que o coleguinha pediu para fazer. A questão 4, não foi, Júlia? Questão 4, rapidinho. Eu não estou com ela aqui no documento,
Mas eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui. Vamos dar um jeito. Ó, a 4 aqui, ó. Pronto. Ela diz assim, ó. Um dispersor automático de perfume ambiente libera a cada acionamento uma quantidade fixa de fragrância. O reservatório de dispersor, quando cheio, contém 500 ml. Então, ele tem 500 ml. Deixa eu só dar um zoom maior. 500 ml de fragrância dentro do pote lá, né? E diz que isso é suficiente para 50 dias. Ele funciona continuamente e vai ser acionado de 30 em 30 minutos. A pergunta é, a cada vez que ele é acionado, a cada acionamento, qual é a quantidade de fragrância que ele libera? Ó, tu começa pensando assim, ó, quanto é que ele gasta por dia? Se ele tem 500 ml e demora 50 dias para ser gasto, tu consegue entender que aqui ele gasta 10 ml por dia. Não é isso? Por dia. Agora, presta atenção, um dia não tem 24 horas? Um dia tem 24 horas. Um acionamento é 30 minutos. Ou seja, é como se a cada hora ele acionasse 2 vezes. Consegue pensar assim, ó? Ele aciona em 30 minutos. Uma hora possui 30 minutos, mais 30 minutos. Ou seja, em cada hora ele aciona 2 vezes. Como são 24 horas no dia, né? Que eu estou falando do dia aqui, ó, dia. Ele aciona, deixa eu colocar aqui, 24 vezes 2, ou seja, ele aciona 48 vezes no dia. Conseguiu pegar isso aí, ó? No dia ele acionou 48 vezes. Já que em 24 horas, a cada hora ele faz o processo 2 vezes, do racionamento. A cada hora faz do racionamento. Que ele aciona de meia em meia hora. Aí ele quer saber quantas ml. Ah, ele vai apertar, é como se ele tivesse apertado o botão 48 vezes no dia. E no dia ele tem que gastar 10 ml ao todo. Então, quanto é que é 10 dividido para 24? Não, perdão. 10 dividido para 48. Quando tu for fazer essa continha, se eu não me engano, vai dar 0,21. Tá bom? 0,21. Show. Deixa eu voltar aqui para a outra tela. Hum. Certo. Aí vamos para a próxima aqui, ó. A próxima aqui também tem uma questão muito parecida na lista anterior. Ela diz assim, ó. Beatriz, Carlos e Daniel são sócios de uma empresa, cujo capital é dividido em 3 partes. Proporcional, a 3, 6 e 6, respectivamente. Para igualar a participação dos 3 sócios na capital da empresa, Beatriz pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2. Qual é a fração de cada sócio que ela deverá adquirir? Ó, então, assim, hoje, Beatriz
Carla e Daniel tem a empresa dividida assim, ó. Coloca assim, ó. Beatriz, Carla e Daniel. A empresa é dividida hoje assim, ó. Beatriz tem o equivalente a 3 capitais a empresa, enquanto Carla tem 6 e Daniel tem 6. A pergunta que eu te falo, que eu te pergunto aqui, qual é o capital total da empresa? Total da empresa. 15. A empresa tem 15 no total. É como se fosse assim. Agora pensar numa empresa enorme. É como se a empresa tivesse 15 milhões de capital, o dinheiro que ela tem de capital, sendo que 3 milhões pertence a Beatriz, 6 milhões pertence a Carla e 6 milhões pertence a Daniel, quando tu somar a 15. E é o que acontece. Beatriz não quer mais ficar assim. Beatriz quer que todo mundo tenha a mesma coisa. Então ela vai ter que comprar um pedacinho de cada um, né? Para ficar todo mundo com. Aí vai pegar 15, dividir para os 3 igualmente. Vai ficar 5 para cada, né? Então fica cada um com 5. Então o que acontece? Beatriz tem que ir lá e comprar 2 milhões de Carla. 2 milhões, perdão. 1 milhão de Carla e 1 milhão de Daniel. Concorda? Que é 6 menos 5. Ela tem que comprar 1 milhão de cada um deles. Só que a questão não pergunta quanto que ela tem que comprar de cada um. Ela pergunta a fração que ela tem que comprar de cada um. Então ela vai comprar 1 milhão de Carla, sendo que Carla tinha 6. Então ela vai comprar 1/6 do que Carla tinha. E por isso que a resposta é a letra D. Ela vai comprar 1/6 do que Carla tinha e 1/6 do que Daniel tinha. 1 milhão de cada. Para completar os seus 5 milhões. E ficar todo mundo igualitário. Se tu observar, essa questão aqui é muito parecida com essa daqui, ó. Só que essa daqui a gente colocou com frações, né? Porque o total do capital deu 16. Mas a ideia é a mesma. A empresa tem no total 16, ficou 16 para cada um. A ideia que seria assim: a empresa é como se a empresa. Quando falar assim, ó, o capital da empresa é isso, isso e isso. Tu pensa assim, ó. É como se a empresa tivesse no total 15 milhões de reais, sendo que Beatriz investiu 3, Carla 6 e Daniel 6. Então, Beatriz é uma sócia minoritária. Aí ela quer igualar. Para igualar, ela pode ou investir mais na empresa, ou ela pode fazer o quê? Comprar uma parte dos outros dois. Para ficar todo mundo igual, era só se todo mundo ficasse com 5, né? 5, 5, 5, 5. Todo mundo, que dá 15 também. Entendeu? Como todo mundo ficou com 5, quer dizer que Carla vendeu 1 milhão para Beatriz. E esse 1 milhão representa qual fração do que Carla tinha? Representa 1/6 do que Carla tinha. Tá bom? Alguma dúvida? Certo. O colega pediu, gente, para eu fazer texto. Deixa eu só colocar bem aqui uma coisa rapidinho. Pronto, assim fica melhor, que eu troco de cena mais rápido, ó. Pronto, sempre já está fazendo toda hora. Pedi para fazer a 1 aqui. A 1 também não está na minha lista aqui, mas está no computador e eu abri ela aqui para nós. Ela diz assim, ó,
Um biólogo está estudando um método de controle de pragas em uma plantação de tomate. Consiste em introduzir uma espécie específica de insetos que se reproduzem rapidamente. A reprodução desses insetos faz com que a população se multiplique por 20, ó, o padrão aqui, ó. Ela multiplica por 20 a cada 5 dias. E para evitar um surto populacional, o biólogo pode interromper essa reprodução aplicando um produto Y. O biólogo inicia o estudo com 100 insetos e possui 8 litros desse produto. Então, o início de tudo é 100 insetos, ele possui 8 litros, cuja aplicação é recomendada de 1 litro para cada 100 mil insetos. Então, ele tem 8 litros e ele tem 1 litro para cada 100 mil insetos. A quantidade total deve ser aplicada de uma única vez. Então, ele tem que jogar os 8 litros todinho de uma vez. Gente, se em 1 litro ele consegue, bora colocar aqui, ó, em 1 litro ele consegue eliminar 100 mil insetos, com esses 8 litros, que ele tem que usar tudo de uma vez, 8 litros, ele consegue eliminar quantos insetos? Vocês conseguem fazer essa regra de 3? Me diz aí quanto é que vai dar o X. 800 mil, perfeito. Então, ele vai precisar de 800, ele pode eliminar até 800 mil insetos. De acordo com a questão, ele quer saber quantos dias que ele vai demorar. Olha, ele começa com 100 insetos. Só que ele vai multiplicando por 20 a cada 5 dias. Então, ele começa com 100. Passou um dia, ele multiplica por 20. Já vira 2.000 insetos. Passou 5 dias, na verdade, né? Porque a cada 5 dias, olha aqui, ó. Mais 5 dias. Multiplica por 20. Vai dar 40 mil, né? Multiplicou por 20. Mais 5 dias. Multiplica por 20 de novo. Que vai dar exatamente os 800 mil. Então, ó, foi multiplicando por 20 a cada dia. Aí percebe, ó, que eu precisei de multiplicar uma vez, 5 dias, perdão, 5 dias. Multiplicou de novo, mais 5 dias. Depois, mais 5 dias. Então, eu precisei de 15 dias, perfeito. Que está na letra E de elefante, de elefante. Tá bom? Belezinha? Show, show, show. Professor, você tem lista extra dessas 6 também? Não, pronta entrega não, só se fosse elaborar. Tá bom? As 2 que eu tinha, eu usei já. É 3, eu já tinha 3. Eu tenho mais, máximo uma questão. Depois dá uma observar se eu consigo elaborar uma para nós. Olha essa daqui já é fazendo parte do novo script, né? Ela diz assim, a 8ª da nossa lista, que foi para essa semana. Um professor, para promover a aprendizagem dos alunos em estatística, propôs uma atividade que era verificar o percentual de estudantes com massa corporal acima da média e altura acima da média. Então, ele tem 2 coisas, a massa abaixo da média e a altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou a amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas.
O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro na atividade. Após a coleta dos dados, o estudante calcular a média dos valores obtidos, referente à massa e à altura, sendo que a massa deu 80 e a altura deu 1,65. Qual é o percentual de estudante dessa amostra com massa corporal abaixo da média? Então, a massa tem que estar abaixo da média e a altura acima da média. Então, assim, ó, eu olho para a massa está nesse eixo aqui, ó. E a massa dele, que ele colocou aí, média, é 80. Então, eu vou ter que puxar uma linha aqui no 80 e dizer assim, ó, estou estudando pessoas que estão para cá, ó, abaixo de 80, 60, tal, abaixo de 80. São essas pessoas que eu estou estudando. Além disso, ele falou que tem que ter a altura acima da média. E a média é 1,65. Então, tem, ó. Só que eu só quero as pessoas que estão o quê? Acima disso aqui, ó. Então, basicamente, as pessoas que eu estou procurando devem estar nesse quadrante aqui, ó. São pessoas que estão acima da altura média e abaixo da massa média. Vocês concordam comigo que essa região aí que eu estou contando? Como ele fala acima da média, ele não fala em cima da média, ele fala acima, né? Então não pode contar com esses dois aqui, ó. Não conta com eles. Eu vou contar com esse e com esse, porque o outro está dando exatamente 1,65, eu quero acima disso. Então eu tenho duas pessoas só. Duas pessoas no universo de 10. De 10? De 10. Duas pessoas no universo de 10. E aí, para calcular porcentagem, tu lembra ó, que porcentagem pode ser calculada como a parte pelo todo, e aí eu multiplico por 100 e coloco o símbolozinho de porcentagem, né? Então, ó, eu tenho duas pessoas dentre as 10 que eu peguei. E vou multiplicar isso aqui por 100 e colocar o símbolo de porcentagem. 2 vezes 10 é quanto? 20%. Então, eu vou lá marcar a letra B de Bob. Tudo bem? Me digam aí a dúvida de vocês. Paulinho, por que os de cima da linha não pode entrar? É porque quando ele fala assim, ó, eu vou procurar as pessoas que estão acima da média. Eles não estão acima da média, eles estão na média. Entendi. Não é exatamente a média. Ele poderia dizer assim, ó, se ele tivesse falado assim, pessoas que não estão abaixo da média, aí pode ser pessoas na média ou acima. Então, um texto pode mudar totalmente o dado, né, que eu estou procurando. Eu falo assim, acima da média, perfeito. Fala aí, Pedrão. Pode repetir aí? Repetiu o cálculo? Não, só a parte do 10 ali. Você tirou 10 não, hein? É porque ele falou que o total de pessoas é 10. Ele fala bem aqui, ó, tá uma amostra de 10 estudantes, olha bem aqui, ó. Só que se ele não tivesse me dado, eu ia contar os estudantes, ó. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 estudantes, dos quais 2 fazem parte do que eu quero. Então, 2 de 10. Coloca assim. Tudo bem? Massa, a questão é massa. Então, 8. Nível dela, gente, só para a gente colocar aqui, ó. 650. Qual é o nível de dificuldade dela? 650. Essa questãozinha do Enem estava lá em 2023, né? No passado. Dificuldade 650. Certo. Agora aqui na nona.
A nona, ela fala assim, ó, vai devagar. Em uma loja, o preço promocional da geladeira é R$ 1.000. Para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é de 10% maior. É 10% maior. Para pagamento feito no cartão de crédito, a loja, ela dá um desconto de 2% sobre o preço normal. Um cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Ele calculou que o valor pago seria o valor promocional acrescido de 8%. Errou, não errou? Que porcentagem não faz assim, a conta de ida e de volta, bonitinho. Ao ser informado pela loja o valor a pagar, segundo sua opção, percebeu a diferença do seu cálculo que era para ser apresentado. O valor apresentado na loja, comparado ao cálculo, foi o quê? Foi maior, foi menor e quantos reais? Então, bora pensar aqui rapidinho. Ele pensou que ia pagar 8% a mais do valor promocional. O valor promocional é acrescentar 8%. Então, o que ele pensou, eu posso fazer assim, ó. Pensou. Eu posso calcular esse 8% de 1.000 e dizer assim, ó, ele pensou que ia acrescentar R$ 80, ou seja, ele pensou que ia pagar R$ 1.000 mais 80, que é 8%, dando 1.080. Isso aqui é o que ele pensou que ia fazer. Outra maneira de fazer era eu pensar no fator de correção, né? Que é fazer 1,08. Vamos lembrar que o fator de correção é esse aqui, ó. 100 mais a porcentagem dividido para 100. Então, o que ele pensou poderia ser, ó, 100 mais 8 dividido para 100 dá 1,08. Isso aqui eu multiplico pelo 1.000. Vai dar 1.080 do mesmo jeito. Isso aqui é o que ele pensou, tá bom? Independente do método que eu utilizei para calcular, eu chego no 1.080 do mesmo jeito, tá bom? E o que realmente aconteceu foi o quê? O que realmente aconteceu foi que o valor dela, vou botar aqui, ó, valor do produto. Valor. O valor do produto é 10% maior do que a promoção. Né? 10% maior do que a promoção. Então, tu pode colocar aqui, ó, 10% da promoção, tanã, dá 100. Então, o valor do produto é 100 mais 1.000, ou seja, o valor do produto é 1.100. Esse aqui é o valor do produto, 1.100. Só que aí, quando ele adquiriu com o cartão da loja, ele tem um desconto de 10%. 10 não, de 2%, né? 2%. Então, aqui, ó, com o cartão da loja, eu tiro 2% de 1.100 para saber qual é o desconto. Que dá quantos reais? R$ 22. Então, o produto é 1.100 e ele ganha um desconto de R$ 22. Vai dar 1.078. Esse aqui é o valor que ele vai ter que pagar. Tudo bem? Então, ele pensou que ia pagar 1.080 e depois que foi feito o cálculo certinho na loja, ele pagou foi 1.078. Então, o valor apresentado pela loja em relação ao valor que ele tinha calculado é R$ 2 menor. A loja ofereceu para ele R$ 2 a menos do que ele tinha calculado. Por isso que a letra é A, o gabarito. Bem, uma outra maneira de calcular esse realmente aqui, ó, que eu coloquei,
uma outra maneira de calcular ele, era eu pensar assim, ó. Aumenta 10%, aí lembra do fator de correção? 1,1. E depois reduz 2%, 0,98. Se tu multiplicar isso aqui por 1.000, tu vai encontrar já direto o 1.078. Aumenta 10%, depois desconto 2%. Porque ele pensou que se aumentasse 10% e descontasse 2%, era a mesma coisa de aumentar 8%. Só que isso não é verdade. Ele falhou, né? Uma outra maneira de fazer. Quem faz assim pelo fator de correção faz bem mais rápido, não faz? Eu acho que sim. Lembrar que aumentar 10% é a mesma coisa de multiplicar por 1,1 e reduzir 2% é a mesma coisa de multiplicar por 0,98. Aí eu chego em 1.078. Mas ambos, botei penso, né? Pensou. Ambos chegam na resposta também, né? O cálculo da loja deu 1.078, o cálculo dele deu 1.080, então o cálculo da loja é R$ 2 menor. Letra A, de amor. E aí? Deu para entender, gente? Sim ou não? Show. Alguma dúvida? Tudo 100%. Vocês raciocinaram aqui como? Pelo fator de correção ou fazendo o cálculo mesmo da porcentagem? Quando vocês fizeram? Fator de correção. Perfeito. É mais simples, né? Pelo fator de correção. Fazendo o cálculo mesmo. Também resolve. Só que aí tu tem que pensar assim, ó, beleza, eu entendi como é que faz o cálculo. Mas se eu fizer pelo fator de correção, eu faço mais rápido. Notou o tamanho do cálculo aí em branco? Ó, e o tamanho do cálculo em verde? Né? Nível da questão, também 650, tá bom? Mesmo nível da anterior, de acordo com o Enem lá em 2022. Agora eu quero fazer essa 10ª com vocês aqui. Só abrir bem aqui, ó. Em janeiro de 2013, foram declarados 1.794 e não, 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil. Ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego, segundo os dados do Cadastro Geral de Emprego, Empregados e Desempregados, CAGED. Divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado com o período de 2012, começo de 2012. De acordo com as informações, então, o número de vagas criadas em 2012 foi quanto? Gente, ó, presta atenção comigo aqui rapidão. Ele está falando que o valor de 2013 em relação ao de 2012 fez o quê? Sofreu uma queda de 75%, ou seja, reduziu 75%. Tu consegue me dizer, bora pensar no fator de correção, qual é o fator de correção que está associado a essa variação? 0,25, né? Tu pega 100 menos a porcentagem e vai dividir por 100. Isso aqui dá 0,75. Perfeito. Perdão. 0,25. Isso aqui, perfeito. Ou seja,
houve um certo valor em 2012, que eu não sei quem é, que caiu 75% e virou 28.900. Ou seja, eu não sei qual foi o valor lá em 2012, mas esse valor sofreu uma queda de 75%. E deu o que 2013, que foi 28.900. Então, em 2012, eu não sei quanto era, mas quando diminuiu 75%, virou isso aqui, ó. Que a questão diz que 2012 para 2013 reduziu esse valor. Aí, ó, esse X é igual a 28.900 dividido por 0,25. Então, dividir. Aí, gente, tem um segredinho aqui, ó. Dividir por 0,25 é a mesma coisa de multiplicar por 4. Tá bom? Então, eu tenho 4 vezes mais aí. Dá um pouco mais de 100 mil, né? Só tem uma alternativa. Letra C de coração. Dividir por 0,25. Nota esse segredo, não vai esquecer nunca. Vou botar aqui, ó. Dividir por 0,25 é equivalente a multiplicar por 4. É uma divisão que aparece de vez em quando, tá bom? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Me digam aí, está tudo 100%. 10ª questão. Eu tinha pensado que por 2013 ter sofrido uma queda, 2002 teria que ser 28.900 vezes o fator de correção de 75%. No caso, como se estivesse voltando, né, aumentando. Não pode. Porcentagem não pode fazer assim. Ó. Ele fala que de 2012 para 2013 sofreu uma queda de 75%. Tu não pode pegar o valor aqui, aumentar 75% e querer que dê o valor anterior. Não dá. Não bate a conta. A porcentagem ela não funciona de trás para frente dessa forma. Então, tu tinha que pensar assim, ó, existia um valor que eu reduzi 75% e chegou nesse. Ah, se eu aumentar 75% nesse aqui, vai voltar? Não volta. Não volta. É contraintuitivo isso aí, né? Tipo, eu tinha um produto e eu aumentei ele 20%. Se eu der um desconto de 20%, ele volta para o início? Não, ele não volta. A porcentagem não pode fazer isso. Tá bom? 650 aí o nível delas. Significando dizer que a gente... como é que eu posso dizer? Tirando aí 800, alguma coisa, teria uma certa facilidade de fazer essa questão. Uma certa facilidade. Isso quer dizer, mostra como que a gente deve evoluir em relação a ela aí, né? Certo. Essa questão 1, que eu coloquei aqui, é uma questão de outra lista, que eu vou mandar no grupo também agora, que eu preparei ela para nós. Que ela vai ser independente aí, também é uma listinha extra. Ela é uma listinha extra de um raciocínio de porcentagem que eu acho muito relevante. Que é, bora ver se vocês lembram aí qual é o raciocínio. Eu não vou mandar agora no grupo, para não dar spoiler. Ela fala assim, ó. Numa mistura de ouro e prata de 8 quilogramas, o percentual de ouro é 25%. Mantendo a quantidade de prata, a quantidade de ouro que devemos acrescentar para que o percentual de ouro da nova mistura seja 40% é o quê? Me dizem qual o assunto que essa questão aqui ela encaixa, gente. É de porcentagem, mas qual é o tópico de porcentagem que ela encaixa? É o quê? É o paradoxo. Qual o paradoxo que a gente colocou? O paradoxo da melancia, perfeito.
Paradoxo da melancia. Apesar de não ter dito nenhuma melancia aí, é esse o conteúdo. É só colocar bem aqui. Paradoxo da melancia, para a gente praticar. Estou mandando uma listinha com mais questões como essa para a gente praticar, chamar de paradoxo da melancia. E quando é que eu identifico um paradoxo da melancia? É o seguinte, eu tenho uma mistura de dois grupos e eu vou mexer em um desses grupos só, em um deles, a fim de mudar a porcentagem de ambos, porque a partir do momento que eu começo a mexer nesse, eu começo a mexer no total, e a porcentagem depende desse total também. E aí, o segredo das questões de paradoxo da melancia é sempre eu olhar para quem está fixo. Olhar para parte fixa. E aí tu vai sempre dizer assim, ó, vai dividir em dois momentos. Um momento que nós vamos chamar de antes e o momento que a gente vai chamar de depois da alteração. Aí a gente vai calcular bem assim, ó. Qual é a porcentagem dessa parte fixa vezes, eu vou colocar de outra cor para poder diferenciar, a porcentagem dessa parte fixa vezes o total. Do outro lado, eu vou colocar a porcentagem dessa parte fixa vezes o novo total, que vai mudar esse novo total aqui sempre. E o que acontece? Quando eu pego uma porcentagem e multiplico pelo total, eu tenho a quantidade, não é isso? E essa quantidade não alterou, já que essa parte é fixa. Então, vai ser igual. Bora ver isso na prática? Bora ver na prática aqui. Ó. Numa mistura de ouro e prata, de 8 quilogramas, eu tenho um percentual de ouro que é 25%. Ele diz que vai manter a prata. Então, como ele vai manter a prata, prata é a parte fixa. E vai fazer o quê? Acrescentar ouro a fim da porcentagem de ouro passar a ser 40%. Ó, pensa comigo aqui rapidão. Se o ouro, só tem ouro e prata nessa mistura. Se o ouro, ele é, no caso aqui, 25%, a prata, ela é quanto? Se o ouro é 25% e só tem ouro e prata, a prata é 75%. Quando ele fizer essa nova mistura, o ouro vai passar a ser 40%. Então, quer dizer que a prata, ela equivale a quanto agora? 60%, perfeito. A prata é 60%. Como ele está mexendo no ouro, eu vou pensar na prata só. Ó, a prata ela tinha uma porcentagem de 75% e o total era 8 quilogramas. Agora a porcentagem dela vai ser 60% e eu não sei quem é o total, mas eu sei que isso aqui vai dar igual. Porque a quantidade de prata antes tem que dar a mesma quantidade de prata depois, uma vez que ele não mexeu na prata. Aí, ó, esse 100, eu posso cancelar esse 100 bem aqui, para ficar mais fácil a minha vida. E aí, eu vou ter aqui, ó, 60x
igual a 8 vezes 75, que é 4 vezes 150, né? Que dá 600. Então, esse x é 600 dividido para 60, que é 10. Esse 10, ele é o novo total. Ele quer saber a quantidade de ouro que eu acrescentei. Gente, se antes a barra ela tinha 8 quilogramas e agora ela tem 10 quilogramas, que foram acrescentados 2 quilogramas. Antes ela tinha 8 e agora tem 10. Então foram acrescentados 2. Entendeu? Deu para entender a lógica, gente? Sempre pensa, quem está fixo, quem não foi alterado, faz a porcentagem. Às vezes a questão não é de porcentagem, ela é de fração. Aí eu vou trocar essa fração pela fração, essa porcentagem pela fração. Tipo, no lugar de falar que a massa era 75% de ouro, eu poderia dizer que era 3 quartos, ou 1 quarto, né? 25%, 1 quarto. Eu podia botar fração no lugar de porcentagem, sem problema nenhum. Oi, Maria Clara. Professor, essa segue o mesmo esquema daquela do simulado, que era, ou Não. não, é de partes proporcionais? É porque a do simulado que eu coloquei, se tu notar lá, tinha ouro e prata, e eu mexi tanto no ouro quanto na prata, então não tem uma parte fixa. Então lá não é paradoxo da melancia. Paradoxo da melancia é quando eu tenho 2 grupos, eu penso num. Tá bom? Eu penso num. Professor, explica de novo, por favor. Explica assim, ó. O ouro está sendo mexido. Eu tenho uma mistura, ouro e prata, mistura. Eu estou mexendo no ouro. Sempre quando eu tenho 2 grupos e eu mexo em um deles só, nesse tipo de problema eu chamo de paradoxo da melancia, porque eu vou focar no outro que está fixo. Tá bom? E aí, o que acontece? O outro que está fixo, ele tinha uma porcentagem de 75% antes. Aí eu coloquei a porcentagem dele antes e o total que tinha na barra antes. Então, ó, porcentagem antes, 75%. E o total da barra, 8%. Depois, como o ouro passou a ser 40%, a prata vai ser 60%. E é nela que eu estou focando. Então, depois da mistura, a prata passou a ser 60% de um novo total. O fato é que a prata não mudou. A quantidade de prata é a mesma. Ou seja, 75% de 8 tem que dar a mesma coisa de 60% de alguma coisa aqui. Quem é esse alguma coisa? Ah, deu 10. Então, quer dizer que o novo total, a nova barra, tem 10 quilogramas. Aí a questão quer saber quanto que foi acrescentado. Para fazer mais um exemplo, gente, coisa rápida. Esse exemplo aqui, ó, um pouco mais contextualizado, só para a gente fixar mesmo. Assim, ó, cara, eu entendi para a da melancia. E aí eu estou deixando uma listinha, para vocês praticarem paradoxo da melancia também, tá bom? Entendi a lógica, eu quero praticar mais. Joguei uma lista aí no grupo, nos 3 grupos, tá? Ela diz assim, ó, o biodiesel resulta na reação química desencadeada de uma mistura de óleo vegetal com álcool de cana. A utilização do biodiesel etílico como combustível no país permitiria uma redução sensível nas emissões de gases poluentes no ar, bem como na ampliação da matriz energética brasileira. O combustível foi desenvolvido a partir da transformação química de óleo de soja. É também chamado de B30, porque é construído por uma proporção. Aí começa aqui, ó, B30. O que é o B30? É uma proporção de 30% de biodiesel e 60%, não, e 70% de diesel. Perfeito. O primeiro diagnóstico divulgado considerou performance do veículo com desempenho, durabilidade e consumo. Em uma análise de combustível, foram testados o B30, de novo, ele fala de novo o que significa B30, construído por 30% de biodiesel e 70% de diesel,
E o B20, quem é o B20? O B20 ele tem 20% de biodiesel e 80% de diesel. Já? Beleza, ó. Se o tanque contém 700 litros de B20, ó, tem um tanque com 700 litros de B20. O número de litros de biodiesel que eu devo acrescentar para que a mistura resultante seja B30. Agora chegou alguém aqui em casa. Ele mexendo na latinha. Certo. O que acontece? Ó, ele tem B20, que ele tem hoje é B20, e ele vai acrescentar biodiesel a fim de transformar ele em B30. Ou seja, ter 30%. O que significa o B20? São 20% de biodiesel. E o B30, 30% de biodiesel. Ele tem uma mistura, biodiesel e diesel. Deixa eu te perguntar. Se ele está acrescentando biodiesel, qual é a parte que está ficando constante? Qual é a parte fixa? É o diesel. O diesel é a parte fixa, então é nele que tu vai focar. Ó, o diesel é a parte fixa. Eu tinha 700 litros de B20. Gente, no B20, o diesel, ele é 80%. Então, antes, eu tinha 80% de 700. 80% de 700. E agora? Agora eu vou ter o B30. O B30, o diesel, vai fazer parte de 70% da mistura. Isso aqui é 70% de uma nova mistura, que eu não sei quanto é que é. Ó, antes ele era 80% de 700, agora ele é 70% de um novo valor, que eu não sei quanto é que é. Que eu não sei quanto que ele acrescentou. É justamente isso que eu estou procurando. Aí, ó, aqui é até bacana, porque, ó, 100 com 100, aqui, ó, 70, eu posso cancelar bem aqui, dá 10. Então, esse X, por incrível que pareça, é a conta mais simples de fazer, é só 10 vezes 80. Esse X é 800 litros. Se eu posso cancelar assim, pode. Então, quer dizer que a nova massa, ela tem 800 litros. Pergunta. Quanto de biodiesel eu acrescentei? Se na mistura anterior eu tinha 700 litros e agora eu tenho 800 litros. Quanto que eu tive que acrescentar? 100 litros. Letra B de bola. É sempre assim. Pensa na parte que está fixa. Perfeito. Coloca porcentagem e quantidade que ela era antes. Porcentagem, quantidade que ela vai ser depois. Geralmente essa daí é a variável. Igual. Tu vai achar o total depois, que é o novo total. Às vezes a questão quer saber qual é o novo total. Às vezes ele quer saber quanto que foi acrescentado. Que é o caso dessas duas questões que eu coloquei aqui. E aí eu te mandei um PDFzinho com várias questões de paradoxo da melancia. Então, gente, ó, de porcentagem, tem 3 coisas que tu não pode ir para a prova sem saber. Tem 3 coisas. 4, na verdade, assim. 4 coisas. Primeira coisa, representação. Né? Tipo assim, eu sei, eu tenho que saber dizer que isso aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, que é a mesma coisa de 0,8. Tudo bem? Que é a mesma coisa de 8 décimos, se eu simplificar. Que seria a mesma coisa, ter um quadradinho aqui, ó, dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. E eu tenho 8 desses quadradinhos pintados, que é uma fração de 8 décimos. São maneiras diferentes de representar a porcentagem. É muito importante que eu saiba isso. É muito importante que eu saiba calcular a porcentagem de um certo valor. Quanto é 80% de 700? Eu saber que isso aqui, ó, representa o total de biodiesel que eu estou procurando, né? De diesel, na verdade, 80% de 700, né? Saber calcular isso aqui. Então, assim, ó, é representação
é cálculo da porcentagem, aumento percentual, desenvolvendo a ideia de fator de correção, que a gente colocou aqui, ó, né? Fator de correção. Esse domínio aqui também é importante. E aí, a parte de paradoxo da melancia, que é sempre focar no que está fixo. Professor, fixo como assim? Eu não peguei o motivo do diesel estar fixo. Ó, imagina aqui rapidão. Eu tenho uma mistura de diesel com biodiesel. É uma mistura. E eu estou acrescentando biodiesel. Pensa comigo aqui rapidão, ó. Tu tinha uma misturinha aqui, ó, uma mistura. Bora supor que essa mistura está assim, ó. Aqui é um recipiente. Eu tenho 5 litros de biodiesel, que ele tem a cor amarela, e tenho 2 litros de diesel. Aí eu vou começar a acrescentar biodiesel. Deixa eu perguntar. Esse carinha que está em rosa aqui, ó, ele muda a porcentagem, porque vai diluindo mais, né? Ele vai ficando menos concentrado. Só que ele não muda a quantidade, continua sendo 2 litros. Eu posso acrescentar o tanto de amarelo que eu quiser. A parte rosa vai continuar a mesma. Se eu não acrescentar mais rosa ou retirar, ele continua sendo a mesma quantidade. Ou seja, ele é o fixo. Olha aqui outro exemplo que eu gosto de usar muito. Ó. Mexe na porcentagem, mas não mexe na quantidade. Olha aqui, ó, rapidinho. Eu tenho um grupo de alunos. Esse grupo de alunos tem uma menina, 2 meninas. Tu concorda que esse grupo aqui é dividido? 50% são meninas e 50% são meninos? 50% cada, né? Aqui é 50% os homens, 50% as mulheres. Agora eu vou pegar esse mesmo grupo aqui e vou desenhar ele bem aqui do lado. Uma menina, outra menina, outra menina. Ah, professor, eu acrescentei uma menina no grupo. Beleza, acrescentou uma menina no grupo. Agora os meninos, eles são 2 de 5. 2 de 5, bora botar aqui, ó. 2 de 5 é a mesma coisa de 40%. Quando eu fizer essa continha. Ou seja, agora os meninos são 40%. E as meninas são 60%. Agora deixa eu te perguntar, mudou a porcentagem de meninos, não mudou? Mas não continua sendo 2 meninos? Ou seja, quando eu tenho um grupo, esse grupo é composto com 2 partes. Eu começo a mexer numa das partes, a outra muda a porcentagem. Só que ela não muda a quantidade. Continua sendo 2 meninos. Aí, ó, eu vou lá e pergunto assim, ó, quanto é 50% de 4? 2 meninos. Quanto é 40% de 5? 2 meninos. De todo fato, porcentagem vezes quantidade antes e porcentagem vezes quantidade depois dá a mesma coisa, dá 2. E é por isso que a gente criou essa expressãozinha aqui. Tá bom? Amanda perguntou, professor, se eu tenho uma lista extra de porcentagem? Tenho sim. Deixa eu colocar bem aqui, ó, porcentagem, né? Eu tenho tanto uma lista extra mais básica quanto uma de mais acabamento. Eu vou mandar as duas aqui no grupo. Professor, Oi. nessa lista o senhor pode fazer a questão 6, essa de paradoxo da melancia. Mas tu já tá fazendo a lista, menina. É porque eu tinha pedido para o senhor uma semana antes, aí o senhor tinha me enviado ela. Ah, Aí eu entendi. Entendi. Eu já estava fazendo ela. Acabei de mandar a lista. Bora colocar aqui, ó, menino. A 6. Só mudar a tela aqui, rapidinho.
numa sala, há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Para que os homens representem 96% contidas, deverá sair um número de homens iguais a, ou seja, dá para saber bem que no começo eu não precisei calcular a porcentagem, eu já sei que são 3 mulheres. São 3 mulheres. Eu não preciso calcular essa porcentagem. A porcentagem antes era 3% de 100, 3 mulheres. Porque é 100, 100 é fácil fazer, né? Agora os homens vão representar 96%. Eu não sei qual é a quantidade de mulheres, mas as mulheres vão ser 4%. Eu não sei quantas mulheres são. Aqui dá para ter certeza que são 3. Aqui não dá. Porque eu não sei quem é o novo todo. Mas eu sei que as mulheres eram 3 no início e agora elas representam 4% do novo todo. Tá bom? Aí, nesse caso aqui, dá 75, se eu fizer essa conta. 4 tal, dá 25, 25 vezes 3, 75. Ou seja, o novo total é 75. Isso aqui é o novo total. Eu foquei nas mulheres, por quê? Porque a quantidade de homens está mudando. A quantidade de mulheres que é fixa. A pergunta, se antes tinha 100 pessoas e agora tem 75, quantas pessoas saíram do grupo? 25. Né? 25 por isso o gabarito, a letra é de elefante, de elefante. Entendeu? Entendi. Eu estava fazendo de outro jeito e aí mostrava como tivesse saindo 2 pessoas. Meu Deus do céu. Entendi, mas não, foi 25, aí é a diferença grande, né? E assim, essa lista de paradoxos, na resolução dela lá, parece uma resolução mais algébrica, mais trabalhosa, o que mais x, total. E eu quero que vocês pensem dessa forma, sem precisar fazer toda aquela álgebra que tem nas resoluções, tá bom? Eu quero que vocês pensem desse jeito. Qualquer dúvida, manda uma foto para mim, professor, esse raciocínio está correto? Só para eu mando um áudio respondendo coisa rápida, não precisa ser algo muito sofisticado, não. Só para a gente estar dando esse feedback. Tá bom, gente? Perfeito? Até amanhã eu já coloco uma listinha nova com algumas similares a essas aqui e já de um assunto novo, tá bom? Cheiro. Deus abençoe, gente. Até segunda para alguns e até terça para outros. Deus abençoe. Cheiro. Cheiro. Deus abençoe.